E aí, Jader? Presbítero Jader. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem, sim. Ah, certo. Todos que estão aqui conosco estão nos ouvindo? Se alguém não estiver ouvindo, fale aí que a gente melhora aí, certo? Tá bom? Hoje um assunto bem interessante que os nossos jovens aí propuseram aí, graças a Deus, né, para que a gente possa aí desenvolver esse tema tão importante para os nossos dias. Na verdade, Ader? Muito importante, pastor. E extremamente atual. Nunca sai de moda. Exatamente, isso aí. Enquanto o pessoal começa a entrar aí, vamos fazer uma oração, né, para a gente começar e poder dar início a essa live aí, em nome de Jesus. Vamos orar? Pastor, vou só pedir um momentinho para eu tirar a capa aqui do celular, que o fone está sem conseguir encaixar direito. Só um Certo, não, minutinho. tranquilo, a gente aguarda, viu? Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí. Ok. É difícil, viu? É difícil. Vamos ver agora. Tá me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Vamos lá, vamos orar então. Vamos orar então. Senhor eterno Deus, amado Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, porque é tão bom, Senhor, nós aprendermos mais de ti. E esse assunto, Senhor, que é tão atual e pertinente, sempre, ó Pai, deve ser bem entendido por nós, biblicamente. Nos ajude, nos dê sabedoria e que possamos aprender o melhor para a glória do teu nome. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O Jade, a Bíblia diz lá em Romanos, né, 10:31, que tudo que a gente faz, a gente deve fazer para a glória de Deus. Né? Então não existe essa dicotomia, né, que às vezes as pessoas fazem, né? E a política, ela está dentro disso, né, da nossa cosmovisão, né? E aí os nossos jovens aí estão querendo saber um pouco sobre como que a gente deve entender essa política, né? Olhando nessa visão geral aí de política. Queria que você iniciasse aí falando um pouco da importância, né, desse assunto, até para o pessoal aí entender um pouco da nossa realidade aí. Pois é, meus irmãos, e todos os amigos que nos acompanham aqui por este canal. A política, desde que o mundo é mundo, desde que dois seres humanos pisaram na Terra, a política passou a existir. Quando nós examinamos a origem do termo política, vemos que vem lá do grego politeia. E abreviando um pouquinho mais, nós temos a palavra polis, que significa cidade. Então, política era a forma, o meio de resolver os problemas que aconteciam na polis, na cidade-estado grega. Nós temos uma frase de Aristóteles que ficou muito famosa, que ele diz que o homem é um animal político. Então, o homem é um ser tendente a viver em sociedade. Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade. E essa sociedade, naturalmente, onde há duas pessoas, os conflitos surgem. E ou esses conflitos podem ser resolvidos de forma pacífica, por meio de uma autocomposição, ou seja, as próprias pessoas resolvem esses conflitos, ou um terceiro resolve esse conflito para essas outras duas pessoas. E a resolução pacífica necessariamente envolve tratativas políticas. Ou seja, é uma forma pacífica de resolução de conflitos, de disputa de interesses. A Bíblia,
ensina, e aqui, aproveitando o gancho que o pastor trouxe lá com o Paulo, nós não temos justamente essa dicotomia, e a Bíblia ensina o reinado de Deus sobre todas as coisas. Jesus disse lá em Mateus 28, quando ele vai dar lá a ordem, a grande comissão, que todo poder havia sido dado por Deus a ele, no céu e na terra, todo o poder. Então, a fonte primária de todo o poder é Deus. O reino é de Deus. Quando nós lembramos da oração do Pai Nosso, nós vemos lá, né? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, da forma como é nos céus, deve ser aqui, porque é governado por Deus. Então, Deus é a fonte primária de todo o poder. Então, o exercício, a solução desses conflitos, necessariamente deve passar por uma visão bíblica desse tema. E, para dar mais um ingrediente aí na importância desse assunto, o cristão e a política, como a nossa regra de fé e prática é a Bíblia nos ensina também, e o Bavinck vai falar isso, o Kuyper também vai falar isso, que a graça de Deus está operando, restaurando a sua criação. Então nós precisamos também ter isso em vista. Kuyper, na verdade, Kuyper é um dos grandes nomes, né? Quando a gente vem falar de política, né? Ele escreveu, eu já estava vendo uns vídeos sobre isso, e aí ele estava, Kuyper ele vem mostrar, né, que todo governo, exatamente como você disse, todo governo, ele está baseado em Deus e na sua palavra, né? Então Deus ele é o governo principal, né? E esses governos se submetem ao governo de Cristo, né? Então, bem interessante essa forma, porque às vezes é uma visão equivocada que nós temos até da política, né? Quando nós não entendemos esses parâmetros, né, importantes para a nossa análise aqui. Bom, na sua introdução você já, na verdade, já respondeu algumas perguntas, né? Mas vamos desenvolvendo aqui. Se você achar que você Vamos sim. pode dar uma incrementada em alguma pergunta, você pode, senão a gente passa, tá? Então, Certo. você já começou falando um pouco, mas o que a Bíblia ensina, né, sobre política? Primeira pergunta Vamos aqui. lá. Olha, essa aí, quando eu vi as perguntas que os nossos queridos jovens enviaram, eu fiquei com muito orgulho, viu? Muito feliz, Eu também porque fiquei feliz, viu? Porque é só pergunta boa. só pergunta boa. E todos esses anos que nós estamos aí trabalhando com eles, graças a Deus, tem dado muito fruto. As manifestações dele lá na nossa classe virtual têm sido realmente Glória a muito boas. Deus. Então, pastor, olha, a Bíblia ensina muita coisa sobre política. Vamos tentar resumir aqui um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Olha, para a gente que estuda direito, a Bíblia, e eu pesquisei alguns autores, a primeira Constituição, ou a primeira ideia de Constituição, vem lá dos hebreus. Vem lá do povo de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 18 a 20, Deus institui uma lei que é semelhante a uma Constituição. Deus disse assim, olha, quando vocês instituírem reis, esses reis devem exercer o poder obedecendo a essas leis que eu estou prescrevendo. Então, os 10 mandamentos constituem ali aquele núcleo duro, a lei constitucional estabelecida por Deus, que nem os reis poderiam descumprir. Ou seja, há um controle do poder. Então, o poder deve ser exercido, como nós falamos no início, em nome de Deus, de acordo com o que Deus determinou na sua palavra. E outra coisa importante, a gente caminha um pouquinho mais, lá em Isaías, no capítulo 33, versículo 22, Deus diz que só Ele é legislador, só Ele é juiz e só Ele é administrador. Quando os reformadores se depararam com esse texto, eles entenderam então que a acumulação desses 3 poderes que nós temos hoje, né, digamos assim, executivo, legislativo e judiciário, só podia ficar concentrado em Deus. O homem não poderia concentrar esse poder.
Então, a ideia primária aí da separação dos poderes também vem lá dos hebreus, vem lá desse texto de Isaías, e os reformadores entenderam assim que o poder não poderia ficar concentrado nas mãos de uma pessoa, porque é Uhum. muito fácil ser corrompido. Outra coisa, e aqui o senhor é pastor, presbítero, docente, eu presbítero regente, nós somos eleitos Uhum. pelo povo, né? Eu fui, o Uhum. senhor ainda será, se Deus assim permitir. Amém. Lá em Atos, nós temos a eleição dos diáconos, Atos 6. Depois, um Uhum. pouquinho mais à frente, a eleição de presbíteros. Isso. Ou seja, para você que nos acompanha, as democracias liberais nascem na Bíblia, com a eleição do governo da igreja pelo povo, o povo escolhendo os Uhum. seus líderes. Então, mais uma vez, os reformadores, e aí onde a reforma protestante teve sucesso na Suíça, na Holanda e posteriormente no Reino Unido, depois nos Estados Unidos, são democracias fortes. Nunca houve ditaduras nesses países. Por quê? Porque eles, desde o início da reforma, aprenderam esses princípios de separação de poderes e eleição de seus representantes pelo povo. E aí nós temos outra base bíblica. Vimos lá Deuteronômio, Isaías e agora aqui em Atos. O que acontece? Um governo que é temporário, um governo que é eleito pelo povo, e um governo em que há a separação entre as funções de julgar, administrar e legislar é uma república. Então nós Uhum. vimos aqui que a fonte da república também está na Bíblia. Então a Bíblia ensina o governo republicano, com alternância de poder, com limitação de poder, com a lei constitucional que organiza o Estado, que define poderes, que limita os poderes do Estado, que nos dá direitos e garantias fundamentais. Então, pastor, em resumo, assim, a Bíblia trata bastante de política. Bastante Sim, política, acho bastante. que. Tem um livro até de Calvino, né, que ele vai tratar muito a questão social e a questão econômica, né, que é bem interessante a gente ver a visão da reforma protestante, né, quanto a isso. E às vezes, quando a gente fala de reforma, a gente não está se limitando apenas a Calvino. E muitas pessoas, Isso. às vezes, quando vêm falar de reforma protestante, já acha que é apenas os 5 pontos do calvinismo e nada mais, né? Acha que a política Isso. está fora, que a cultura está fora. A gente vai ver um Isso. pouco isso semana que vem na outra live que a gente vai ter com o pastor Bruno, lá de São Paulo, Olha, e ele vai falar muito sobre isso, a cosmovisão, né? Como que isso. nós devemos ter essa cosmovisão, né? E vai entrar política, vai entrar cultura e tantas outras coisas, né? Então, você que está nos escutando aí, não perca essa live também é importante, até para conectar bastante com essa nossa aqui. Então, a segunda pergunta que eles fizeram, segundo os padrões bíblicos, crente pode se candidatar? Olha, crente pode se candidatar, sim. Crente pode se candidatar. O que acontece? Eu acho até. Nós temos, mais uma vez, voltamos aqui para a Bíblia, né? Nós temos alguns exemplos que, pela época, eles não se candidataram, mas eles exerceram funções políticas. Por exemplo, Uhum. José, no José. Egito, Deus o colocou lá com uma missão específica. Nós temos também Daniel, lá entre os caldeus. E recentemente nós temos, principalmente na Holanda, nos Estados Unidos, diversos políticos, na África do Sul até, diversos políticos cristãos. Uhum. Então, crente pode se candidatar? Pode. É importante que se candidate porque vai representar uma parcela significativa da população que pensa dessa maneira. Então, à luz da Bíblia, pode se candidatar? Pode se candidatar sim. Creio que é possível. Agora, outras coisas devem ser observadas. E aqui nós voltamos, é o nosso ponto de saída e de chegada, é sempre as Escrituras Sagradas, lá para Romanos capítulo 13. Uhum. Aquele que se candidata e aquele que ganha um cargo público,
ele deve agir para refrear o mal, como Paulo diz, para promover o bem. E se ele não fizer isso, ele está contrariando o padrão de governo divino e está sujeito a ser punido. Então, pode se candidatar? Pode, mas deve agir como? Deve agir como a Bíblia prescreve, em todas as áreas da vida, como o senhor havia Sabedoria, colocado né? Tudo a gente anteriormente, sim. com muita sabedoria. Vamos aqui, não vou comentar tanto, porque senão o nosso tempo não dá, que tem muita pergunta. Como Beleza. a, como a fé cristã contribui para o progresso da democracia? Muito boa essa pergunta, viu? Muito, muito boa. E tu deu até uma pincelada no início. Aham, Olha, a democracia está, e eu fico muito orgulhoso quando eu digo isso, intimamente ligada ao movimento protestante. aham, Por quê? Se você e eu, se nós observarmos o governo católico, como é o governo católico? É um governo hierárquico baseado numa estrutura fechada. Então, o fiel católico não escolhe o seu padre, não escolhe o seu bispo, não escolhe o seu papa. É um governo fechado, fechado. Quando nós observamos o governo das igrejas protestantes, nós vemos que é um governo eleito pelo povo. E aqui voltamos uma vez mais lá para Deuteronômio. Vimos Deus instituindo uma lei constitucional, então o princípio de que o poder está limitado pelo próprio Deus, que é a fonte primeira de todo o poder. Então, a primeira Constituição, ela é dos Hebreus, lá em Deuteronômio capítulo 17. A forma de governo da igreja foi replicada nos estados protestantes, como nos Estados Unidos, na Holanda, na Suíça. Para se ter uma ideia, a democracia suíça é da época da Reforma, está aí até hoje, plenamente consolidado. Os holandeses também lutaram quase 80 anos para conseguirem se libertar do governo da Espanha e instituir um governo democrático. E os Estados Unidos, desde que nasceram, já nasceram democráticos, inclusive com a Constituição da Igreja Presbiteriana Americana influenciando a Constituição dos Estados Unidos da América. Então, a tradição reformada valoriza a república, ou seja, volto a repetir, separação de poderes, limitação do poder estatal, direitos individuais, direitos e garantias individuais, como eu mencionei lá em Isaías, capítulo 32. Então, a fé cristã é o berço da democracia. uhum. Então, governos totalitários, governos ditatoriais, não representam o que Paulo descreve lá no capítulo 13 lá de Romanos e Pedro também, lá no capítulo 2, na primeira carta de Pedro. Aí a gente vê, né, como que a reforma, até fazendo uma conexão com esses próprios países, né, onde a reforma praticamente começou, nós vemos essa ligação, né, muito, muito próxima. Muito interessante essa pergunta. Outra pergunta essa é interessante essa pergunta de outro jovem. Anular voto é pecado? Olha, eu me peguei pensando sobre isso, refleti à luz da Bíblia e entendi que não é pecado. Agora, eu acho que é um desperdício, porque Uhum, muita luta foi feita para que você pudesse escolher o seu representante. E quando você anula seu voto, você desperdiça esse direito e você deixa nas mãos de outro uma decisão que você poderia contribuir para tomar. Então, assim, eu não acho que seja um pecado, mas eu acho que é um desperdício de um direito. Não sei se o senhor é. concorda comigo, mas Não, eu claro, a não gente vejo como pecado. a gente está fazendo exercendo até a própria democracia, né? Então, É, a forma de você, de alguma forma, estar auxiliando. E como cristãos, nós também devemos ter esse princípio importante, né? Isso. Mas é boa também. Outra aqui, onde acaba a democracia e começa a demagogia? pois é. Então, olha,
quando nós lemos lá em Romanos capítulo 13, nós vimos que Deus, o governo civil é instituído por Deus, Exatamente. desde que esse governo civil promova o bem, refreia o mal. E aí o senhor pode dizer melhor do que eu, o que está lá como ministro, né? A palavra no grego lá é diácono, né? Ou seja, é um servidor. É Uhum. colocado por Deus para servir, para promover o bem, para proteger, para evitar a vingança privada. E aí a autoridade está para punir aqueles que transgridem, porque se não houvesse isso, ia ser uma guerra. As Uhum. pessoas iriam fazer justiça com as próprias mãos. Então, quando o administrador sai da linha de atuação que Deus estabeleceu e passa a agir de forma a se enriquecer ilicitamente, a utilizar o poder para afetar negativamente a vida das pessoas, isso aí passa então a ser demagogia. Então, quando o governante não é fiel aos princípios que definem o exercício do poder público, aí passa então a ser demagogia. E aí nós temos vários exemplos da democracia se transformando em demagogia. Tanto historicamente, por exemplo, no passado, o pastor que é lá de São Paulo, quem estuda, os meninos que vão fazer, já fizeram vestibular, agora não tem mais vestibular, né? Agora é Enem. Havia a República do Café com Leite. Então, um mandato era um de São Paulo e outro mandato era um de Minas. Depois São Paulo, depois de Minas. Então, era uma democracia de fachada, não existia. Eles que decidiam quem seria, no caso ali, o presidente. Então, isso aí era demagogia. Uhum. Então, é muito fácil que, inclusive, que um governante legitimamente eleito abandone os princípios democráticos e vire um grande demagogo. É Exatamente. muito, muito possível. Muito possível. Muito bem. Vamos lá. Agora nós entramos aqui em uma outra pergunta. Como correr como fontes, como correr como fontes partidárias? Pois é. Olha, é preciso estar bem informado, Uhum. porque as propagandas, as ofertas são grandes. Quando eu estudava na Universidade Estadual de Santa Cruz, lá pelos idos de 2001 a 2005, principalmente os partidos que se identificam com o campo da esquerda, eles atuam de maneira muito forte dentro das universidades. Então nós tínhamos lá o PT, nós tínhamos o PCdoB, nós tínhamos a PSTU e outros partidos de esquerda que ficavam mantendo estudantes que você entrava na faculdade, se formava e o cidadão continuava estudando para fazer ali política partidária dentro do ambiente estudantil. E isso eu creio que acontece até hoje. E eu conversava certa feita, quando eu morava em Itabuna, com um rapaz de uma escola secundarista, que eles também, no caso era o JS, né, União Juventude Socialista, que já existia na UESC também, e estava atuando nas instituições de nível médio e também fazendo política estudantil dentro dos grêmios, que são exemplos de exercício do poder, ou pelo menos um início, né, de treino dentro das escolas. E o que fazer nessa linha? Sejam partidos de esquerda, sejam partidos de direita. É preciso estar bem informado. Eu indico que as pessoas leiam os programas desses partidos, se informem sobre os membros desses partidos, vejam o que é que eles defendem, vejam a forma como eles atuem e comparem com a Bíblia. Se Uhum. estiver de acordo com as Escrituras, já é um caminho para que você atue num sentido convergente, né, ou divergente. Então, eu sugiro que, para fugir dessas fontes partidaristas, né, que o cristão esteja bem informado. Então, você tem que ler, óbvio, a Bíblia, para entender que a Bíblia preza pela república, por um governo
popular, por um governo democrático, e não por governos totalitários. Então, aqueles que flertam com regimes de força, com rompimento da democracia, certamente estão violando as prescrições bíblicas de um governo legítimo. Então, leia a Bíblia, leia jornais e conteúdos relevantes na internet, participe das lives aqui da UMP, da Igreja Presbiteriana, que você vai ficar, vale de bênção, que você vai ficar bem informado. Renato. Não, é verdade. Às vezes o que eu observo é que as pessoas, às vezes, elas não leem, não estudam muito sobre esse assunto, né? É um assunto que é tão pertinente, como você disse no início, e sempre vai ser, e às vezes a gente se pega em algumas situações em que você observa que as pessoas falam porque ouviram falar, mas não porque elas estudaram a fundo, né? Claro que nós temos que orar, nós temos que clamar a Deus para que Ele nos dê boas autoridades, autoridades que tenham um princípio, né, da palavra de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte também de fazer uma conexão entre aquilo que eles pretendem, né, com a sua liderança, com o presidente, o prefeito, os políticos, com o que a Bíblia está narrando, né? Então, se quebra esses princípios, aí é uma coisa que a gente já precisa começar a ficar antenado. Claro que 100% nunca vai ser, né? 100% sempre vai ter, mas aí a gente vai ter que analisar, né, aquilo que é fundamental para a fé cristã, né? Então, nós precisamos aí pensar nisso também, é bem importante e pertinente para nós, certo? Certo. Podemos passar? Bora, vamos lá. Vamos lá. Podemos ser bons cristãos e ativistas políticos? Podemos, sim, e devemos. Mas, como já conversamos até sobre outras coisas, com equilíbrio. E separando dois ambientes. Uma coisa é a igreja, outra coisa é a política. Uhum. Então, dentro da igreja, que é a comunidade, como disse lá o pastor Frank Ferreira, que é a comunidade da palavra, dos sacramentos e da disciplina, o propósito é a glória de Deus e a propagação do evangelho. Uhum. Agora, o crente servo de Deus entende como mandamento do Senhor Jesus Cristo que deve atuar para ajudar as pessoas, para ajudar o seu próximo. E nós temos a parábola, a história lá que Jesus conta do bom samaritano, que esse próximo é qualquer um, é qualquer pessoa. Então, a política nos permite ajudar muitas pessoas. Eu vou citar um exemplo, é um exemplo de uma pessoa que já faleceu, mas nós tivemos lá em Campo Formoso, a cidade em que eu me criei, até onde o reverendo Itamar foi pastor. Há muitos anos nós tivemos um presbítero de saudosa lembrança, um homem de Deus, um homem extraordinário, dá nome de rua lá em Campo Formoso, chamado Dr. Manuel Regis, e conhecido como Dr. Regis, era médico, atuou por mais de 70 anos na medicina, e ele foi prefeito da cidade, era presbítero há muitos anos, foi presbítero durante muitos anos da Igreja Presbiteriana de Campo Formoso, e abençoou extremamente aquela cidade, porque a política nos permite que com ações, porque há um recurso grande e esse recurso bem utilizado vai promover o bem das pessoas. Uhum. Então, mas isso deve ser separado da igreja. Então, a igreja não é local de fazer palanque, de fazer propaganda política, não. A igreja é local da palavra, dos sacramentos e da disciplina. Agora, fora da igreja, o cristão deve atuar para divulgar a palavra de Deus, sendo um bom cristão. Então, eu entendo que nessa linha é possível, sim, ser ativista político, desde que você se comporte como um servo de Deus. E, como o senhor disse lá no início, para a honra e glória dele, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. É triste porque, às vezes, algumas igrejas têm transformado, né, até
o púlpito da igreja como um palanque, né, de político, né? Então, não é o pastor está pregando na hora dele falar de política, mas falar da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a verdade que está sendo pregada, né? E a gente tem que ter esse Inclusive, cuidado, né? inclusive nós vemos hoje líderes aí das mais diversas denominações ditas evangélicas que sobem aí nos palanques de políticos e os políticos vão aos púlpitos dessas igrejas e fazem isso. Quando Jesus disse, olha, dá a César o que é de César e E a a Deus Deus o o que que é é de de Deus. Deus. Ele separou, ele disse, olha, uma coisa, um campo não mistura com o outro. Mas as pessoas, e interessante, pastor, como uma coisa puxa a outra, né? Essa conversa, esse tema é tão bom de tratar, Uhum. que os judeus queriam que Jesus fosse o quê? Um rei que iria libertá-los do jugo romano. Aí Jesus Uhum. disse, olha, eu não vim para isso não. Eu vim para fazer outra coisa, eu vim instaurar o reino do meu pai. E aí aquilo gerou uma decepção para muita gente. E muitos hoje querem que o céu seja aqui na terra e não vai ser. Não E vai não ser. vai ser. Verdade. A gente tem que ter muito cuidado, né, quanto a isso. Até porque a gente muitas vezes acaba ferindo as pessoas, né? E às vezes a gente acha que a pessoa pensa de um lado político diferente que eu penso, aí começa a ter essas brigas e tantas coisas. Né? Eu já vi igrejas se dividirem por causa disso, né? Eu já vi famílias se dividirem. E aí depois passa um tempo, passa político, os políticos lá estão andando junto, almoçando junto, Verdade. e a gente está aqui brigado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, muita sabedoria, né? Lidar com esse assunto. É um assunto, claro, que a gente tem que lidar com um certo cuidado, mas tendo sabedoria de como lidar com as pessoas que estão próximas de nós, porque infelizmente tem dividido aí muitos Sim. setores da sociedade, né? Infelizmente. O próximo aqui é pietismo, apocalipsismo e retiradismo em relação à política. Qual deve ser o papel de um político segundo os padrões de Deus? Pois Esse é, foi essa daí foi profundo, viu? Olha, vamos lá, vamos definir aqui alguns conceitos, né? certo. Nós temos aí esse pietismo, Isso. que não é piedade, Uhum. o sentido dele aqui não é de piedade, do amor cristão, não é a piedade nesse sentido. Também não é o pietismo, aquele movimento que trouxe um calor, um tempero à reforma protestante no século 17 e 18. Também não é esse movimento. Esse pietismo aqui, na realidade, é uma atitude que é contrária àquilo que eu falei anteriormente, que é o cristão se isolar completamente do campo político. É viver a vida cristã como se vivesse num mundo paralelo, num mundo à parte, como Uhum. se vivesse fora desse plano. Fora da Ele realidade. só fora da realidade. Então, esse aí é uma pessoa que abandona a vida, digamos, secular. E isso está equivocado. Então, não é o ideal bíblico viver esse pietismo. A outra questão é sim, para complementar, esse pietismo acaba entregando a cultura a Satanás. Porque nós nos cercamos, passamos a viver nos nossos clubinhos, mas nós não ficamos na igreja 24 horas por dia. Nós vamos ao Uhum. mercado, vamos à padaria, assistimos filmes, novelas, ouvimos músicas. E se os cristãos têm os esportes, se os cristãos estiverem fora de tudo isso, vai ser uma barbárie total. Outra coisa, esse apocalipsismo é a ideia de imaginar que o fim está próximo. Então, já que o fim está próximo, eu não vou fazer nada. Vou esperar aqui Uhum. sentado e daqui a pouco vai acabar. Ora, a gente sabe que não é bem assim. A Bíblia nos ensina que a nós, né, não compete tempos e datas.
isso compete a Deus. Sim. Então, o tempo que nós estamos aqui, nós devemos ser sal e luz. Jesus não disse, lá na oração sacerdotal, Jesus disse, olha, peço que não os tire do mundo, mas que os livres do Do mal. mal. Como é que a igreja vai fazer seu papel se ficar trancada, Uhum. esperando o mundo acabar, quando a É. gente nem sabe como? Então, assim, também é uma atitude equivocada. E, por fim, esse retiradismo tem um sentido aí também de se anular, de não participar da política e a consequência é que o crente deixa de se opor à cultura dominante, a gente deixa de influenciar a cultura. E Paulo escrevendo lá aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 1 Coríntios 10, 26, que nós falamos lá no início, Deus, através da graça, está restaurando a criação. Então, quantas coisas boas a igreja já fez Uhum. durante tanto esse tempo? Imagine se nós ficássemos restritos às quatro paredes. Então, seria terrível. Então, essas três condutas, pietismo, apocalipsismo e retiradismo, são muito ruins, terríveis, não é aconselhável para os crentes. E só dar uma parênteses aqui que você disse. Interessante que nós vamos ver, provavelmente a gente deva ver semana que vem, é um tripé que está dentro da cosmovisão, que aí a gente deve analisar em tudo na nossa cosmovisão, né? Que é a criação, queda e redenção. Então, todas as coisas nós vamos ver a partir da criação, mas o homem corrompeu, mas existe uma forma redentora, né? Onde Cristo, Isso. de forma absoluta, ele vai nos mudar e nos moldar para viver aquilo, né? Então, o evangelho é aquele que redime o homem e redime tudo aquilo que o homem faz, né? Isso. Então, é importante a gente Isso. pensar nisso também. Isso é interessante, isso que o pastor falou. Eu lembrei de outra coisa, que Jesus que é o redentor, não é a política que é Uhum, redentiva. exatamente. Também não são os líderes que são redentivos. A nossa esperança tem que estar justamente isso aí no que o pastor colocou, em Jesus Cristo, na Jesus, redenção. na redenção, exatamente. Aí a segunda parte dessa pergunta é: qual deve ser o papel de um político segundo os padrões de Deus? Basicamente você já respondeu, mas quiser aí dar uma incrementada, uma coisa. Olha, o papel do político aí, como diz o apóstolo Paulo, está lá, e o apóstolo Pedro também, Romanos 13, versículos de 1 a 7, e 1 Pedro lá, capítulo 2, 17 e 18. Promover o bem, refrear o mal, cuidar da segurança, esse é o comportamento. Ah, sim, Certo. e já que para dar uma pincelada maior, nós não podemos esquecer também da ética protestante do trabalho. Então, Uhum, o político que está exercendo um mandato eletivo deve ser honesto, deve ser assíduo, deve ser pontual. Então, deve trabalhar para fazer o melhor possível. Por quê? Porque ele está exercendo o poder em nome de Deus, como um delegado, né? O exercício de poder é. delegado de Deus. Então, ele deve fazer para a honra e glória do Senhor. Você tocou aí na questão do trabalho, acho bem interessante esse tema, eu gosto demais do trabalho na conexão com a reforma protestante. Por quê? Porque às vezes a gente olha o trabalho apenas como uma maldição, né, da queda. Né? A gente até estava estudando com os meninos sobre os mandatos culturais, né? A gente trabalhou justamente isso, porque às vezes a gente olha o trabalho apenas como uma maldição, mas não é. O trabalho já tem lá desde o início, né, de todas as coisas, né? Então, quando a gente olha o trabalho como um benefício que eu tenho para auxiliar o próximo, nós vamos ver o trabalho de uma maneira diferente, não desgastante, como muitas pessoas veem, né? Isso é interessante demais, como o senhor colocou. Porque a gente tem criação, queda, redenção. E aí, na criação, Deus já instituiu o trabalho.
Uhum. Então, o homem deveria cuidar do jardim, né? O jardineiro de Deus. Deveria dar É, nome aos animais, cuidar do jardim. Então, o trabalho existia. Agora, depois do pecado, surgiram claro. gados, surgiram abrolhos. Isso, Então, assim, mas o exatamente. trabalho sempre existiu. A gente pode marcar uma outra live para falar sobre o assunto. Que esse Boa, assunto boa. é muito bom esse assunto. Vamos Só sim, tem Pedro. mais duas perguntas aqui. O Jader foi bem. Pronto. Quais são os princípios que devemos rever a relação à política? Reger a política, aliás. Olha, para mim, o maior princípio aí é a honestidade. É você ser honesto com a sua confissão de fé, é separar igreja e exercício da política, é viver essa ética protestante que nós falamos aí, e é observar o que Paulo disse lá em Romanos 13 e o apóstolo Pedro lá na sua carta, no capítulo 2. Certo. E por último, para fechar com chave de ouro, antes das suas conclusões finais, é claro, como devemos nos comportar às ideologias contrárias a Cristo? Essa é bem interessante. Ah, não, tem mais outra ainda. Tem outra ainda. Olha, nós devemos combatê-las. Devemos combatê-las. Mas aqui, esse combate não é o combate como Pedro fez com Malco, quando aqueles homens foram prender o nosso Senhor e Pedro passou a espada na orelha de Malco e a orelha de Malco foi decepada. E Jesus então pega a orelha e coloca a orelha de Malco no lugar. Então devemos combater as ideologias contrárias a Jesus, mas não com violência, não com fundamentalismo, Uhum. não com pedras, paus e armas, não destruindo os adversários, porque o próprio Senhor Jesus nos deixou o modelo. Ele não fez isso. Um pouquinho mais à frente, Estevão, quando pregava o evangelho, foi apedrejado, ele pediu que Deus lançasse pedras de fogo sobre aquelas pessoas? Não. Não. Ele disse: Senhor, tem misericórdia deles. Uhum. Não Então, sabe o que assim, faz. eles não, olha, imagine, olha a profundidade, a espiritualidade daquele homem. Eles não sabem, eles são pecadores, não sabem o que fazem. Então, essa tem que ser a nossa postura enquanto cristãos. Uhum. Eu não posso compactuar com homossexualismo, de forma a violentar aquilo que a Bíblia manda, que é amar o próximo. Uhum. Então, eu devo combater, sim, as ideologias contrárias, as ideologias que anulam o evangelho, como sobretudo aqui, ideologias ligadas ao campo dito da esquerda, que quando nós observamos a política no Brasil, nós vimos que, na realidade, esquerda e direita é conveniência, é de acordo com o momento. Uhum. Né? Então, assim, devemos combater sim à luz das escrituras, defender o que nós pensamos, mas respeitando, amando essas pessoas. Porque a minha regra de fé e de prática é a Bíblia. A partir do momento em que a própria autoridade passa a agir de forma a contrariar o que as escrituras dizem, eu já não sou mais obrigado a obedecê-las. Por quê? Porque minha regra de fé e prática são as escrituras. Então, devemos obedecê-las, honrá-las, pagar impostos? Sim, desde quando elas estejam de acordo com a palavra. Então, devemos ter respeito, amor e zelo, nada de ficar brigando em redes sociais, batendo boca com quem pensa diferente, se é Lula, se é Bolsonaro, se é seja lá quem for. Não, não, não. Tudo isso é contrário às É, escrituras. É uma perda de tempo. exatamente. Você tocou num assunto bem interessante e pertinente a respeito das redes sociais, né? Ultimamente, às vezes, ultimamente não, há muito tempo já tem isso. As pessoas, nossa, é uma discussão com questão de política, a gente tem que, principalmente como cristãos, né? A gente tem que ter cuidado, porque assim, tem as nossas posições políticas, mas nós estamos muitas vezes, se não tomarmos cuidado, manchando até o nome de Cristo.
porque a gente está discutindo, entrando em discussões que não são pertinentes, né? Quando você falava aí a respeito dessa, na verdade a última, achava que tinha mais uma, mas é a última pergunta, se comportar às ideologias contrárias, né? Eu lembro o texto que nós estudamos no domingo, lá em Salmo 4, nós vemos Davi que ele está ali perdendo tudo, né? Está perdendo o seu reinado, está fazendo as coisas, né? E aí, às vezes, a gente olha para aquele texto e não vê nenhum momento o Davi falando assim, ó, eu vou levantar minha arma agora, eu vou matar os meus inimigos. Ele não faz isso. Né? Eu até usei aquela expressão lá, né? Nunca usar as mesmas armas dos nossos inimigos. Né? Às vezes a gente quer usar as mesmas armas, né? Então não adianta a gente fazer isso. Temos que ter paz, sabendo que Deus está no controle de tudo, né? Que é uma das formas de entendermos a nossa teologia em si, né? Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, ele está no controle de tudo. Quem estiver no governo é porque Deus assim quis. Claro que tem a nossa responsabilidade de analisar quem nós vamos votar consciente, mas esquecer essas outras coisas e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Tem a Amanda Alves até escreveu, né? Brigas entre famílias até, e nós convivimos isso, né? Até hoje aí. Nessa situação. Isso é muito triste. Muito triste. Jade, para encerrar com chave de ouro agora, qual a palavra que você poderia direcionar agora para os jovens, para todos que estão nos escutando aqui? Como que a gente pode, como que nós devemos entender esse assunto e a importância dele, né? Claro, como nós já vimos, mas como eu como cristão, devo me viver no meu dia a dia nesse sentido aí da política, vivenciando isso, né? O meu conselho é que o jovem lembre que Deus está no controle de todas as coisas. Jesus disse que todo poder havia sido dado a ele no céu e na terra. Então Deus é a fonte, Deus é o governo. Nós não estamos num mundo à deriva. A história está nas mãos de Deus. Segundo, o crente precisa conhecer as Escrituras Sagradas, saber o que Deus pensa sobre o governo, ver que Deus não deixou isso à toa, ver que Deus quer que os poderes sejam limitados, que os governantes sejam alternados, que haja separação entre as funções de julgar, administrar e legislar. Saber que o administrador deve agir conforme manda as Escrituras. Por isso deve estar bem informado, conhecer a Bíblia, ler conteúdos relevantes. Então, a informação, o conhecimento da Bíblia é fundamental para que a gente possa argumentar com amor, com zelo e viver, como o pastor disse, viver em paz. Não queremos viver em guerra. Exatamente. Creio que a base de tudo é a Bíblia, né? Tudo que nós vamos fazer, na verdade, a base é a Bíblia, né? Então, é uma coisa que a gente até tem trabalhado muito com jovens, né? E eu tenho até gostado aí das atividades que nós temos passado para eles, porque eu tenho passado atividades que reforçam eles a pensar naquilo que nós estamos vivendo como crentes, os assuntos que nós estamos vivendo, mas argumentar biblicamente, né? Então, como é bom quando a gente vê jovens que olham para as escrituras e ela é a base para as coisas que nós fazemos, né? Nós vimos semana passada sobre ídolos do coração, né? Então, e aí a gente vê os jovens mostrando biblicamente a importância desse assunto à luz da Bíblia. Então, tudo aquilo que nós estamos propondo aqui as nossas lives é mostrar justamente isso. Tudo aquilo que nós estamos pensando é à luz das Escrituras, né? Então, é muito bom nós pensarmos assim. O Moisés colocou aqui, ó, o cristão no exercício do governo. Quais são os principais desafios? Se você quiser responder. Nosso queridíssimo aí, irmão e amigo presbítero Moisés Batista. Vai ter uma live com ele, viu? Pois é, rapaz. Ele fez a pergunta aqui, o cristão no exercício do governo, quais os principais desafios? Pois é.
Para mim, um dos principais desafios é se manter crente. É não se contaminar. Família. É não virar mais do mesmo. É tentar agir como Daniel, né? Não se contaminar com as finas iguarias do mundo, né? Se ele pode colocar o combustível com o dinheiro do contribuinte, por que ele vai tirar do bolso dele, né? Se ele pode construir e asfaltar uma rua próxima à fazenda dele, por que ele vai fazer isso próximo à fazenda do outro? Então, o grande desafio do cristão, para mim, é se manter honesto, se manter digno, dar um bom testemunho. É muito difícil, mas temos exemplos bíblicos aí de Daniel, de José e de outros que se Esther, né? mantiveram honestos. Esther abençoou o povo de Deus também. Então é bom quando. E aí, eu acho interessante, né? Voltando um pouco das perguntas que nós já vimos, fazendo uma conexão, interessante nós vemos pessoas cristãs que exercem biblicamente estando lá, porque lá eles estão representando o povo de Deus também de uma forma, né? Existe defesas, pessoas que nós precisamos que defendem aquilo que nós cremos, né? Então, quando você vai ver para o parlamento inglês mesmo, há séculos atrás, nós vemos o parlamento completo de cristãos que defendiam mesmo, né? Então, é interessante a gente ver isso. Não apenas olhando para nós, né? Não apenas olhando para o cristão, mas para a sociedade em geral, Para a tá? sociedade, para fazer o bem. Fazendo aquela distinção, né, que você falou muito bem, de igreja, de Estado, é importante, né? E é interessante que os jovens que nos assistiram aí possam pensar, né? Todas essas lives têm sido motivos para que a gente possa pensar sobre esses assuntos, tá? Então, a gente pode, em uma outra época, outro momento também, ter outros momentos como esse, e tudo isso tem sido para que a gente pense biblicamente, né? E como a Adelina sempre tem colocado lá no grupo, né? O conhecer a Deus, né? Então, a gente tem que cada dia mais crescer e conhecer do Senhor Jesus. Isso é importante. É verdade. Amém? É verdade. Amém. Gostaria só de agradecer pelo convite, pela oportunidade de bater esse papo Amém. tão gostoso aqui. Agradecer a todos os jovens que nos assistem, agradecer aqui ao presidente da Confederação Sinodal por ter participado e, no nome dele, agradecer a toda a juventude presbiteriana do nosso sínodo. E Amém. que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para viver nesse mundo. Vou pegar um dia aí e colocar um jovem para fazer uma live comigo. Encher ele de perguntas. É isso aí. Outro É isso jovem, aí. né? Que eu também sou jovem. Não, é mais jovem que a gente, né? A gente é jovem ainda, claro. Eu também sou jovem. Graças a Deus. E sempre serei jovem. Isso. Jader, vamos fazer uma oração? Você faz essa oração para a Vamos gente, lá. colocando aí a vida dos nossos jovens diante do Senhor. Passo. Senhor Deus, nosso Pai bendito, glorificado e exaltado seja o teu nome. Rogamos, Senhor, a tua bênção sobre todo o teu povo espalhado sobre a face da terra. Rogamos ao Senhor que nos dê sabedoria, ânimo, zelo e disposição para estudarmos a tua palavra, para aprendermos mais do Senhor. Te agradecemos também pelas pessoas que estão ocupando cargos públicos neste momento. Pedimos ao Senhor que, se porventura elas estejam exercendo de forma contrária, Senhor, à tua palavra e às leis desse país, que o Senhor faça com que elas mudem o seu comportamento. Faça com que, ó Deus, como foi colocado aqui por uma irmã na live, faça com que ele governe, ó Deus, para todas as pessoas indistintamente, para que ele possa promover o bem de todas as pessoas como um diácono, como um servo do Senhor. Ajuda-os, ó Deus, ajuda-nos também a escolhermos os nossos representantes, não por interesse, não por partidarismo, mas por uma escolha sincera, uma escolha independente, Senhor. Não permita que o teu povo se venda, ó Deus, por 30 moedas de prata. Não Amém, permita, Jesus. ó Deus, que o teu povo misture a tua igreja, Senhor, com a política. Por isso, nos ajuda, nos instrui
Abençoa a nossa igreja, a Presbiteriana Vale de Bênçãos e outras tantas igrejas pelo mundo e em nosso país. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus, que o Senhor nos abençoe e que tenhamos aí uma semana abençoada. Lembrando que a próxima semana não vai ser na terça, mas vai ser na sexta-feira com o pastor Bruno sobre cosmovisão. Então, todos os jovens aí atentos para que a gente possa aprender mais desse assunto que é tão pertinente para nossas vidas também. Abraço, Jader, fica com Deus. Abraço, Abraço pastor. a família aí. Tchau. Valeu, abraço a todos. Tchau.